aluno do 5º ano, estou com você para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é propriedades dos materiais. Hoje nós vamos conhecer outras propriedades dos materiais, dando continuidade à nossa aula anterior. Então vamos lá. Espero que com a aula de hoje você venha compreender o comportamento de alguns materiais quando imerso na água. Conhecer a densidade dos materiais e os fatores que interferem na sua flutuação. Identificar a condutibilidade térmica como uma propriedade física da matéria. Reconhecer alguns materiais que podem ser bons ou maus condutores de calor. Esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje. Mas antes de dar continuidade à nossa aula, eu quero retomar com você a nossa aula passada. Vamos lá? Falamos na aula passada sobre propriedades dos materiais. E nós abordamos aqui, a aula anterior, sobre densidade. Fizemos vários experimentos, passei alguns experimentos para você realizar aí na sua casa, espero que tenha feito, porque hoje a gente vai, aquele experimento que eu passei para você fazer hoje, eu vou realizar com você na aula de hoje. Então, nós aprendemos na aula passada que os objetos são feitos de diferentes materiais e que, por isso, cada material tem suas características. Trouxe para você a colher de pau, a colher de metal, trouxe para você ver o algodão, alguns objetos mais maleáveis. Então, nós trouxemos aqui vários objetos na aula passada e observamos as características desses objetos. Nós fizemos aqui vários experimentos e para entendermos por que alguns objetos flutuam na água, por que alguns afundam. Então, quando inseridos em água, os objetos eles têm de comportamentos diferentes, podendo flutuar ou afundar na água. Nós falamos aqui que tem pessoas que no Mar Morto elas conseguem flutuar no Mar Morto. Falei para vocês que o Mar Morto ele está no Oriente Médio, Jordânia, Palestina. Então, é essa região aí que nós vamos encontrar o Mar Morto. E falei para vocês que é um mar muito visitado pela capacidade que as pessoas têm de flutuar na água por causa da densidade da água. O corpo é menos denso, a água é mais densa, então as pessoas, ao entrar no Mar Morto, elas boiam por causa da densidade da água. É chamado Mar Morto porque lá, pela quantidade de sal, que é quase 10 vezes mais sal do que nos oceanos, as pessoas chegam lá e flutuam na água. Não sobrevive ali nem plantas, nem animais, nem vegetais, nenhuma vida aquática consegue sobreviver ali no Mar Morto por causa da quantidade de sal. Os materiais, você percebeu na aula passada que ele tem as suas propriedades. Vamos falar aqui, nós falamos na aula passada da densidade, fizemos experimentos, vamos continuar hoje. Mas hoje também nós vamos abordar uma outra propriedade dos materiais, que é a condutibilidade térmica. A capacidade que os corpos, os materiais têm de transmitir calor, de passar calor. Temos aí a dureza, a condutibilidade elétrica, que nós vamos ver nas próximas aulas, e a força magnética também. Mas vamos relembrar aqui o que é densidade. Densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume, que é o espaço ocupado por ele. Isso é o que nós chamamos de densidade. Então, é uma propriedade física da matéria que depende de dois fatores, que é a massa e que é o volume. Mas eu fiz aqui, na aula passada, vários experimentos. E eu fiz um da massinha de modelar, que você lembra, e que eu falei para vocês, nós colocamos várias formas de objetos na água, e colocamos um barco e colocamos várias outras formas geométricas. E você percebeu que algumas formas geométricas afundaram e outras flutuaram. Por quê? Porque também a forma de um objeto também interfere na flutuabilidade dele. Ou seja, determina se ele vai afundar ou se ele vai boiar, se ele vai flutuar na água. Vamos entender aqui hoje. Geralmente, todos têm essa curiosidade. Um navio tão pesado no mar, por que ele não afunda? Então, é esse o que a gente vai investigar aqui hoje. Como um navio feito de aço tão pesado flutua?
esse experimento eu pedi para você fazer aí na sua casa, mas eu vou realizar com você hoje. Então, para lhe ajudar nesse mistério, você vai precisar de uma garrafa de plástico de 200 ml, uma garrafa PET de 600 ml, algumas pedrinhas e uma bacia de água que caiba as duas garrafas para simbolizar como se fosse o mar. Vamos lá? Essa cuba aqui de vidro, ela vai funcionar como nosso rio, nosso mar. E essas duas garrafinhas aqui a gente vai tentar mostrar o comportamento delas dentro da água. Então eu vou colocar essa menor e vou colocar essa também garrafa maior. Observe o que está acontecendo. Todas as duas garrafas, elas estão flutuando na água. Por quê? Porque a garrafinha de água aqui, tanto essa de 600 ml como a de 200, ela é menos densa. A água é mais densa, por isso que a garrafinha, por ser menos densa, ela flutua. Agora vamos colocar água dentro dessas garrafas e vamos ver o que acontece. Se você não teve tempo de fazer esse experimento aí na sua casa, hoje você está percebendo como é que eu estou fazendo e você vai realizar aí para você perceber a capacidade que os objetos têm, tanto de afundar ou de flutuar na água. Então, vamos entender aqui o que vai acontecer com essas duas garrafas ao colocar água. Hoje você vai colocar água e vai colocar uma quantidade de pedrinhas dentro dessa água, dentro da garrafinha. Essas pedrinhas podem ser menorzinhas, né, para conseguir que elas passe, né, pela boquinha por esse orifício aí da garrafa. Geralmente é o ideal você colocar na mesma quantidade, pegar as pedrinhas com as mesmas proporções, é interessante, né, para não interferir no peso do objeto. Vamos colocar algumas. Quero que você faça esse experimento para você entender, com esse experimento você vai entender por que os navios flutuam e na água, embora ele seja tão pesado. Você vai fazer na sua casa, que você vai amar esse experimento, porque ele é simples para fazer, não gasta nada, né? Tudo que você vai conseguir aí no quintal da sua casa mesmo. Então, a gente vai entender. Eu acho que eu já coloquei o suficiente. Lá pede mais ou menos umas 20 pedrinhas, mas você pode fazer na proporção que você achar que deve, tá? Então, vamos lá. Nós vamos agora tampar a garrafinha e vamos... Então, você percebeu que ambas estão com a mesma quantidade de água e com a mesma quantidade de água e de pedra. Então, eu vou colocar primeiro essa garrafinha. E vou colocar essa aqui. O que você percebe? A garrafinha menor, por ser mais densa, ela afundou. A garrafa maior, flutuou. Então, a gente pergunta, a garrafa grande, ela seria, se fosse olhar a proporção, ela poderia afundar também. Mas o que aconteceu? Vamos conversar sobre o experimento. A garrafa maior, ela tem um volume maior. Aqui dentro dela tem pedra, tem água e tem ar. Então, o volume dela é maior. Ela distribuiu, né, o peso aí. Essa garrafinha menorzinha, ela tem ar também, ela tem as pedras, né, você percebe aqui, e a água. Então, a tendência dela é descer para o fundo da vasilha, que seria, no caso aí, descer no fundo do mar ou do rio. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse experimento. Então, a garrafa de 200 ml, ela afunda mais porque possui tamanho menor e o peso fica mais concentrado, fazendo sua densidade aí ficar mais elevada do que a da garrafa de 600 ml. Então, aí o fator aí que interferiu foi a densidade.
O que faz um objeto flutuar se relaciona diretamente com a sua densidade. Quanto maior for a densidade, mais pesado é o material. Então, a mesma relação é aplicada para os navios. Eles não afundam porque possuem densidade menor que a da água. Você lembra aquele experimento que nós fizemos aqui com o ovo? Coloquei o ovo em um copo de água pura e coloquei o ovo no copo com água com sal. Você lembra que o da água pura permaneceu no fundo porque o ovo era mais denso do que a água. Já quando eu acrescentei sal na água, a água ficou mais densa e o ovo menos denso. Lembra da aula passada? Então, existem fatores que interferem na flutuação ou faz um objeto afundar na água, que é o fator densidade. É uma propriedade fundamental da matéria. O fator que interfere na flutuação de um objeto na água também é a sua forma. Pedir para você, pegar aí um pedaço de madeira e uma massinha de modelar e colocar em uma vasilha com água. Pedir para você fazer isso na sua casa, espero que tenha feito. Se colocarmos um bloquinho de madeira com a mesma forma e o mesmo tamanho de um bloquinho de massa de modelar, se a gente pegar os dois e colocar no recipiente com água, qual desses que você acha que vai boiar e que vai afundar? Você fez aí na sua casa? Vamos entender? Ao colocar os cubos de madeira e de massinha de modelar do mesmo tamanho na água, o cubo de madeira vai boiar, vai ficar por cima, vai flutuar, e a massa de modelar vai afundar. Nesse caso, foi a densidade do material. A madeira é menos densa, ela flutua. A massinha de modelar mais densa vai para o fundo. Então, a densidade do material que interferiu aí para a flutuabilidade dele, do objeto. Os materiais mais densos afundam e os menos densos boiam. Com esses experimentos que eu pedi para você realizar aí na sua casa, com esse aí que eu realizei hoje da garrafinha, é para você entender por que alguns objetos flutuam, por que alguns afundam. Por que o navio não afunda no mar? Por causa da sua densidade. Hoje, eu ainda quero conversar com você algo novo, que é a condutibilidade térmica. Ou seja, é outra propriedade da matéria. É a capacidade, essa é uma propriedade aí da matéria que está relacionada com a transmissão de calor. Alguns objetos, eles de certa forma, eles transmitem, eles deixam passar o calor com facilidade, outros nem tanto. Por isso é que eu vou dizer que existem os materiais bons condutores de calor e existem os materiais mal condutor de calor. Então, vamos pensar aí nos materiais bons condutores de calor. São aqueles que, quando aquecem ou resfriam, eles tanto aquecem e tanto resfriam com facilidade, pois neles a energia térmica flui rapidamente, ou seja, os metais, o ouro, o alumínio, o ferro, o cobre, são bons condutores de calor. Você lembra que na aula passada eu mostrei para você, falei para você, tente imaginar por que na sua casa, aquela panela que a sua mãe cozinha, ela é de alumínio, mas ela tem as alças de madeira, ou talvez as alças de ferro, de plástico, para na hora que ela segurar, porque a madeira, ela é um material mal condutor de calor. Trouxe essa pazinha para você e falei, olha aqui, isso aqui é um aço, e a parte que a gente pega para mexer ali alguma coisa no fogo, ela é de plástico, porque existem alguns plásticos que também são maus condutores de calor. Então, aqui está a colher de madeira, Ela não, você pode mexer à vontade aí na sua casa, as panelas, que ela não esquenta, Então, existem os objetos, os materiais, que são bons condutores de calor, que é o ferro, que é o cobre, que é o alumínio, e existem os materiais que são maus condutores de calor. São aqueles cuja energia térmica passa lentamente por esses materiais. A madeira, a borracha, o algodão, a lã, o isopor e certos plásticos são exemplos de materiais maus condutores de calor.
Então, você percebe que existem os materiais bons condutores de calor, que são aqueles que transmitem o calor com certa facilidade. Tanto aquece, tanto resfria. E existem os materiais que são maus condutores, ou seja, o calor passa por eles, porém, lentamente. Uma colher de pau, ao mexer ali a panela, ela até que aquece, porém, ela aquece lentamente. Embora, se você mexer com a colher de metal, uma colher de ferro, você vai perceber que ela esquenta mais rápido. Logicamente que nós vamos entender aqui as aplicações da condução térmica. Em quais os momentos na nossa vida que nós utilizamos aí, que é importante a gente conhecer esses materiais que são bons e aqueles materiais que são maus condutores de calor, para o nosso próprio cotidiano. Por exemplo, as caixas de isopor e os recipientes plásticos são utilizados para conservar a temperatura dos alimentos. Como são isolantes térmicos, esses materiais evitam a troca de calor entre o alimento e o meio externo. E a temperatura mantém-se constante por muito mais tempo. Você já pensou quando chega uma comida na sua casa, que você compra uma comida, que ela vem na vasilhinha de isopor? Porque o isopor, ele funciona como isolante térmico também. Ele faz com que aquela temperatura do alimento não perca para fora, ele conserva mais a temperatura, porque ele não é um bom condutor de calor, ele é mau condutor. Então, o calor não sai da comida. Ou, às vezes, na sua casa, você já parou, você tem aquelas caixas de isopor, e você, às vezes, coloca gelo e guarda um refrigerante ali mais tempo para ficar gelado. Por quê? Porque o isopor, ele funciona aí como isolante térmico, não deixa aquele calor saia para fora, ele mantém ali a temperatura daquele refrigerante. Então, os isolantes térmicos são os materiais que não conduzem calor, são chamados de isolantes térmicos. Eles conservam a temperatura daquilo que revestem. A lã, por exemplo, o isopor, a borracha, a própria cerâmica são exemplos de isolante térmico. Então, é bom a gente conhecer esses materiais que são bons condutores de calor e aqueles também que são maus condutores de calor. Vamos imaginar aqui quando você está vestindo uma roupa de lã, na época do frio, você veste a roupa de lã, você pensa que é para aquela blusa te aquecer? Não, aquela roupa ela funciona ali como materiais que são maus condutores de calor. Então, por isso que a lã e outros materiais usados para fazer cobertores, blusas, são maus condutores de calor. Esses materiais, eles não aquecem o seu corpo. Eles apenas impedem que a energia térmica do seu corpo, que o seu corpo produz, passe para o ambiente. Então, a blusa de frio, ela não te esquenta. Ela impede que o seu corpo perca calor. Quero lembrar para você também dos mergulhadores. As pessoas que mergulham, né, em águas muito frias, elas usam também uma roupa apropriada. Por quê? As roupas dos mergulhadores, elas dificultam a transferência de energia térmica do corpo para a água e permitem que os nadadores nadem em águas com baixa temperatura. Então, aquela roupa que os mergulhadores utilizam, ela também funciona como aí um isolante térmico, ela funciona aí, ela é um mau condutor de calor, então ela não deixa o corpo da pessoa perder calor para o meio. Não deixa, então é uma forma prática que os mergulhadores têm. Então espero que essa aula de hoje você tenha compreendido as propriedades físicas dos materiais, que nós já trabalhamos a densidade, retomamos nessa aula e falamos um pouco da condutibilidade térmica. Na aula seguinte, a gente tem mais experimentos, a gente tem mais novidade para você. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui algumas atividades para você estar aí fazendo. Com os seus livros de ciências, você pode aí estar fazendo essas atividades. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.